Meus queridos irmãos e irmãs, sou muito grato pela oportunidade de participar dessa aula com vocês. A primeira dica que eu deixo é: se vocês estão assistindo a aula pelo celular, deixe no horizontal para conseguir visualizar melhor os slides dessa aula. Como vocês sabem da minha máxima, diferente em uma aula de faculdade, onde você tem um doutor, professor e seus alunos, na escola dominical, aqui, somos todos professores, somos todos alunos. Uma pena que não poderão participar comigo, mas oro para que o Senhor possa me guiar e ser um instrumento em suas mãos a abordar princípios tão importantes. Hoje falaremos sobre os 3 primeiros capítulos de Mosias, um dos meus preferidos, por sinal. O discurso ou sermão do rei Benjamim é magnífico e temos muito a aprender com os princípios ensinados por ele. É lógico que eu não vou conseguir abordar sobre tudo, mas escolhi os princípios que senti que realmente deveriam ser abordados nesse momento. Com a ajuda dos santos profetas que existiam entre o seu povo, como diz nas Escrituras, o rei Benjamim trabalhou com todas as forças de seu corpo e a faculdade de toda a sua alma para estabelecer a paz naquela terra. Quando estava próximo do fim da sua vida, aí sim o rei Benjamim conclamou seu povo para reunir-se no templo. Nessa reunião ele prestou conta do seu governo, indicou seu filho Mosias para sucedê-lo, mas acredito que a parte mais importante foi quando ele ensinou o evangelho de Cristo e as coisas referentes à expiação e exortou os nefitas a tomarem sobre si o nome de Jesus Cristo. Como eu já tinha dito no vídeo anterior para a chamada da aula, aqui nós abordaremos a parte do sermão do rei Benjamim que evidencia os seus ideais, a disposição para servir ao próximo, a gratidão pela graça divina e a confiança no Salvador. Vivendo de acordo com os princípios que o rei Benjamim ensinou, nós podemos passar a ser mais humildes e reforçar o relacionamento de convênio que temos com Deus. Começo essa aula com uma pergunta: como seria a sua vida se você não tivesse as Escrituras? Olha que interessante, o rei Benjamim fez a mesma pergunta que o nosso profeta atual fez para nós há pouco tempo. O que vocês acham? Eu encontrei algumas respostas. Na verdade, algumas perguntas eu faço em cima disso. Teríamos nossas famílias, nossos filhos? Será que eu teria casado se eu não conhecesse o Evangelho? Saberíamos o propósito da vida? Teríamos uma vida saudável? Nós procuraríamos ser pessoas melhores? Receberíamos as bênçãos que nós temos hoje? Outra pergunta: que verdades fariam mais falta em sua vida se não tivesse as Escrituras? Eu pensei muito sobre isso hoje e eu encontrei 9 que eu acredito ser principais. Depois eu gostaria que vocês me mandassem outras. Se eu não tivesse Escrituras, eu não conheceria o plano de salvação. Eu não entenderia nada sobre a expiação de Cristo. Eu não saberia da existência do sacerdócio, da importância das ordenanças sagradas e do templo. Não saberia que as famílias poderão ser eternas. Sem as Escrituras, eu não saberia que poderia me comunicar com Deus por meio da oração. Eu não entenderia sobre a Trindade. Eu não saberia que um dia eu posso ir para o reino celestial e voltar à presença do meu Pai Celestial. E eu não poderia me defender sem saber como funcionam as artimanhas do inimigo. Rei Benjamim diz o seguinte no capítulo 1, versículo 5. Ele faz essa pergunta para o seu povo. E ele diz assim: digo-vos, meus filhos, que se não fosse por essas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado, caído na incredulidade, e teríamos sido como nossos irmãos, os lamanitas, que nada sabem a respeito dessas coisas, ou nem sequer nelas creem, quando lhes são ensinadas por causa das tradições de seus pais que não são corretas. Quão importante para nós é a presença das Escrituras em nossas vidas. Mosias 2, capítulo 2, versículo 14 e 19, encontramos uma escritura inclusive que é de seminário, Quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Diz o seguinte: eu mesmo, Benjamim falando, tenho trabalhado com minhas próprias mãos a fim de vos servir, e para que não sejais sobrecarregados com impostos, e não recaiam sobre vós as coisas difíceis de suportar. E vós mesmos sois testemunhas nesse dia de todas essas coisas que falei. Contudo, meus irmãos, não fiz essas coisas para me vangloriar-me, nem conto essas coisas para que possam acusar-vos,
Mas digo-vos essas coisas para que saibais que hoje posso responder ante Deus com uma consciência limpa. Eis que vos digo ao afirmar-vos, haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. O presidente Howard Hunt diz o seguinte: continuem a procurar oportunidades de servir, não se preocupem demais com a questão do prestígio. É importante sentir-se valorizado, mas devemos concentrar-nos na retidão e não em ser reconhecidos. O que importa é servir, não ser prestigiado. A professora visitante fiel, que faz seu trabalho sem alarde, mês após mês, é tão importante para a obra do Senhor quanto aqueles que ocupam cargos que alguns consideram mais proeminentes na igreja. Visibilidade não é o mesmo que importância. Eu vi uma pergunta no manual do Instituto que me chama muita atenção e eu gostaria de passar para vocês. A maneira com que vocês tratam as outras pessoas não é uma indicação do seu grau de conversão? Eu vou além, tá? Independente de quem seja a pessoa, se você gosta ou não, se fez coisas certas ou não, a maneira como você trata ela diz muito sobre o seu grau de conversão no Evangelho de Jesus Cristo. E aí vem algumas perguntas que eu gostaria de abordar com vocês. Sirvo por amor ou por vaidade? Ou seja, busco servir sem esperar nada em troca? Sem nenhum reconhecimento do mundo? Apenas sirvo com dedicação quando estou nos holofotes? Exemplo, se estou no bispado, me dedico ao máximo. Quando estou como professor na escola dominical, aí não tem a mesma determinação. Será que eu realmente amo as outras pessoas? Eu realmente me importo com elas? Eu tive um presidente de destaque que sempre falava: é muito fácil dizer amo vocês no púlpito. Difícil é colocar em prática. Eu tenho empatia? Realmente consigo me colocar no lugar delas? Sou uma bênção na vida das pessoas? Eu ajudo mais do que dou trabalho? Eu acho que as pessoas têm a obrigação de me ajudar? Julgo as pessoas rapidamente? Sou preconceituoso? Eu me acho superior por causa da minha condição social, ou financeira, ou aparência, ou tempo de igreja. Ah, eu nasci na igreja, tenho 40 anos de igreja. Como é que essa pessoa que só está há 2 quer dizer algo a mais do que eu sei? Ou por cargo, ou me acho superior por não cometer o mesmo erro que outra pessoa? Acho que são perguntas importantes que a gente deve se fazer para poder entender um pouco mais como a gente deve servir como Cristo. E aí, como é que eu posso servir ao próximo, né? Muitas pessoas falam, mas não tenho condições financeiras, eu, né, já tenho uma vida muito difícil. Pessoal, há várias maneiras que a gente pode servir ao próximo. Eu vou dar algumas dicas do que eu encontrei. Isso aqui é uma foto que ficou viral, inclusive na internet, de um rapaz que trabalhava no supermercado e ajudou uma senhora a carregar as compras. Agora, nessa época de pandemia, é uma excelente maneira de servir. Fazer compra para os idosos, né, para os velhinhos que não podem sair de casa. Podemos ajudar as pessoas que têm alguma dificuldade, ajudar as pessoas que têm algum problema, né, e não conseguem sozinhas lidar com algum tipo de situação, lidar com pessoas que são especiais. Nós podemos ajudar as pessoas que estão enfermas, visitá-las, né, dar um carinho, palavras que possam ajudá-las, dar esperança, né, para as pessoas que não têm encontrado solução, alegrar mais a vida delas. Nós podemos alimentar os que têm fome, e são muitas pessoas que têm fome. Nós podemos também usar dos nossos dons e talentos para ensinar outras pessoas, ensinar o Evangelho de Cristo, proporcionar para que outras pessoas tenham as bênçãos que nós possuímos no Evangelho de Cristo. Mas assim, ainda o mais importante, assim como a caridade, o serviço ao próximo começa em casa. Não adianta também a gente procurar servir ao próximo na rua, no trabalho, na igreja, se em casa nós somos ao contrário. A gente pode ajudar nas coisas de casa, nos fazeres de casa, pequenas
Coisas pequenas e simples, como o profeta Alma fala para Elamã, né? Por meio das coisas pequenas e simples, as grandes são realizadas. Às vezes, lavar uma louça para a esposa, limpar a casa, deixar as coisas organizadas, arrumar a cama do irmão, essas coisas pequenas fazem a diferença e às vezes tiram um fardo imenso das pessoas que moram conosco. Ajudar os filhos, né, a estudar, a compreender melhor as escrituras, não simplesmente mandar ele para o quarto, né, para ler o livro de Mórmon ou para estudar alguma coisa sobre o colégio, é estar presente, é ajudar, é estar junto. Se interessar pelas coisas que as pessoas fazem na nossa casa, da nossa família, né, e participar também. Juntos, né, podemos fazer com que todas as pessoas da família não fiquem sobrecarregadas com pesos. Juntos a gente consegue aliviar o fardo um dos outros. Em Mosias 3, 5-7 diz o seguinte: pois eis que o tempo se aproxima e não está muito longe em que com o poder o Senhor Onipotente que reina, que era de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá dos céus no meio dos filhos dos homens e habitará num tabernáculo de barro e fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidades. E expulsará demônios, ou seja, os espíritos malignos que habitam no coração do Filho dos Homens. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o homem pode suportar, sem morrer. E eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E ele chama-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, desde o princípio, e sua mãe chama-se-á Maria. Assim como todos os outros profetas, o rei Benjamim tinha ciência e conhecimento do nosso Salvador. E em apenas 4 versículos, de uma maneira completa, ele mostrou toda a missão que o Salvador teria em sua vida, faltando pouco mais de 100 anos ainda para Cristo nascer. James Talmage, do Coro dos Apóstolos, diz o seguinte em seu livro Jesus Cristo: a agonia de Cristo no jardim é insondável para a mente finita, tanto em intensidade quanto em causa. Ele lutara e gemera sob uma carga tal que nenhum outro ser vivente sobre a terra poderia nem mesmo conceber fosse possível. Não se tratava de dor física, nem apenas de angústia mental, que o fizera sofrer tortura tão grande até produzir a extrusão de sangue de todos os seus poros, mas sim de uma agonia da alma de tal magnitude que somente Deus seria capaz de experimentar. Naquela hora de angústia, Cristo enfrentou e venceu todos os horrores que Satanás, o príncipe desse mundo, poderia infligir, de alguma forma verdadeira e terrivelmente real. Ainda que incompreensível para o homem, o Salvador tomou sobre si a carga dos pecados da humanidade, desde Adão até o final do mundo. Em Mosias 3,19, encontramos mais uma escritura de seminário, que diz o seguinte: porque o homem natural é inimigo de Deus, e tendo sido desde a queda de Adão, e ser-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito, e despoje-se do homem natural, e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criancinha, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança submete a seu pai. De acordo com esse versículo, como podemos despojar-nos do homem natural? Deixo para vocês responderem essa pergunta para si mesmos ou entre a sua família. Por meio da expiação de Jesus Cristo, a paz faz mais do que a... Desculpa, gente, vamos lá. Por meio da expiação de Jesus Cristo, a pessoa faz mais do que apenas parar de ser um homem natural. Ele se torna um santo. Além de salvar-nos de nossos pecados, o Salvador nos transforma em pessoas melhores do que poderíamos ser por nós mesmos. Ele nos ajuda a tornar-nos mais semelhantes a Ele. Essa questão de nós deixarmos o homem natural de lado envolve, claro, a gente obedecer aos mandamentos,
a buscar seguir a presença do Espírito Santo, né, os influxos do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a expiação completa nos tornando santos. Bernard diz o seguinte, apóstolo Bernard, é a expiação de Jesus Cristo que concede o poder purificador e redentor que nos ajuda a sobrepujar o pecado e o poder santificador e fortalecedor que nos ajuda a nos tornar melhores do que jamais poderíamos ser se contássemos apenas com nossa própria força. A expiação infinita é tanto para o pecador como para o santo que existe em cada um de nós. Elder Hop Wetting, dos 70, diz o seguinte: todo ato desprendido de bondade e serviço aumenta sua espiritualidade. Deus quer usar vocês, eu, você, tua família, todos da ala, para abençoar outras pessoas. Seu contínuo crescimento espiritual e progresso eterno estão muito ligados ao seu relacionamento em como tratam os outros. O rei Benjamim, que entendia tão bem quanto qualquer mortal o que significa ser um homem de força e coragem, deixa claro que ser como uma criança não é ser infantil, é ser como o Salvador, que orou ao Pai por força para ser capaz de fazer a vontade dele, e então a fez. Nossa natureza tem que ser modificada para que nos tornemos como uma criança e ganhemos a força de que necessitamos para estarmos seguros nos momentos de perigo moral. Estamos seguros na rocha que é o Salvador quando nos submetemos a Ele em fé, correspondendo à orientação do Santo Espírito de guardar os mandamentos por tempo suficiente e com fé suficiente para que o poder da expiação modifique nosso coração. Quando por meio dessa experiência tornarmos-nos como uma criança em nossa capacidade de amar e obedecer, estaremos no alicerce seguro. Esses 3 grandes princípios eu gostaria de passar para vocês hoje. Primeiro, o serviço ao próximo. O segundo, a expiação do Salvador, a importância que teve em nossa vida. E o terceiro, que nós temos que deixar de lado o homem natural, procurar ceder ao Espírito Santo, ouvir a sua voz, guardar os mandamentos, seguir as orientações dos profetas que são guiados por Deus. Eu sei que Cristo vive, Ele morreu por nós, Ele foi perfeito, do início ao fim. Antes de nascer, Ele já era um Deus. O sofrimento que fez com que Deus, Ele, Deus, o mais grandioso de todos, temesse de dor e não desejasse tomar esse cálice amargo, mas Ele fez porque Ele sabia que nós precisaríamos. Sou muito grato pelo meu Salvador, grato pela oportunidade de conhecer esse Evangelho, grato pela oportunidade de poder participar na escola dominical, de ser professor da escola dominical, das escrituras sagradas que nós temos a oportunidade de encontrar o que o Senhor precisa, o que o Senhor quer de nós. Que a gente possa orar a Deus e sempre encontrar as melhores soluções para a nossa vida, que a gente possa adquirir sabedoria para sempre sermos melhores filhos, melhores pais, melhores irmãos. Esta aula eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. Eu deixo o link para vocês do YouTube, é um videozinho de 2 minutos e 30 segundos. Por favor, quem puder, clique no link, participe e assista, né? É um momento especial do Salvador falando sobre as criancinhas e por que nós deveríamos nos tornar como criancinhas. Um abraço, pessoal, e uma ótima semana.